Graça e paz, mano, mana, tudo bem com você? É um momento muito maravilhoso nós estarmos juntos aqui, neste momento onde nós vamos gravar um vídeo para te ajudar na preparação e na elaboração da sua aula para a lição que nós estaremos vendo, da lição número 3 da temática sobre a esperança que nós estamos falando neste trimestre. Eu sou Leônidas, eu sou casado com a Bruna, eu sou professor de escola bíblica dominical, sou formado na IT Blue e também faço parte da Missão Esperança referente à supervisão do setor da Itopava Norte. Eu tenho aqui meus contatos para você, o meu e-mail, o meu WhatsApp, se caso você quiser entrar em contato comigo, de alguma dúvida que ficou sobre a lição, sobre algum material que ficou faltando, você pode entrar em contato comigo que eu estaria à sua disposição para te ajudar, ok? Muito bem, como eu falei no início, nós estamos na lição 3, Vivendo em Santidade e Integridade, nós estamos no terceiro trimestre de 2019, e a temática dessa lição do terceiro trimestre de 2019 é a razão da nossa esperança. E o tema dessa lição 3 é Vivendo em Santidade e Integridade, ok? Então aqui nós vamos falar um pouco sobre os tópicos dos objetivos, é importante a gente deixar isso aqui bem claro, porque é diante disso aqui que vai reger toda a lição. Então nós temos aqui o primeiro tópico e abaixo o objetivo, conselhos para uma vida de santidade. E o objetivo nesse tópico é compreender os conselhos de Pedro para uma vida de santidade. Eu coloquei aqui também o tópico 2, a ordem da santidade, e o objetivo é refletir a respeito do mandamento divino para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E o terceiro tópico, a natureza da igreja, tem como objetivo saber acerca do fundamento e da natureza da igreja, ok? Tudo isso dentro da temática, a razão da nossa esperança. Eu sempre passo para você algumas dicas no momento que você estiver preparando a sua aula, e a primeira delas, que eu acredito que ser a essencial, é você ter a certeza, a convicção de que você não está sozinho. Muitos de nós costumamos a ter apenas a ideia de que Deus nos usará, o Espírito Santo nos usará só no momento que nós estivermos ministrando a nossa aula, quando na verdade Ele já está conosco desde o momento que nós estamos preparando a nossa aula. Por isso eu quero incentivar você a crer e ter a convicção de que em todo momento que você está elaborando, preparando, se dedicando para esta aula, então você tem a certeza que o Espírito Santo está com você para te ajudar, para te auxiliar em todos os momentos. Eu estou aqui também sendo usado por Ele para te ajudar, ok? A segunda dica que eu te dou, e aqui é uma dica para você fazer em sala de aula, para você programar antecipadamente um café com seus alunos. Essa dica aqui é para você conseguir ter mais interação com eles, mais proximidade, né? Então você programa uns minutos antes, uns 15 minutos antes, não precisa ser um café luxuoso, pode ser um café bem simples mesmo, é somente para despertar do sono e também para poder ter uma conversa, um diálogo com seus alunos, vai te ajudar a quebrar aquele gelo, aquele nervosismo que dá antes de começar a aula, e também vai ser uma oportunidade para você estar tirando dúvida deles, talvez, de uma aula passada, de uma aula que talvez vocês ainda não conversaram e ficou algumas dúvidas, vocês podem ali estar debatendo, vai ser um momento gostoso, eu indico isso para você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, ok? Então nós já podemos iniciar a aula, você após encerrar ali o período de você estar conversando, tomando café com seus alunos, você chama a atenção deles para você e você convida eles a abrirem lá em 1 Pedro, do capítulo 1, do verso 13 ao 16 e depois do verso 22 ao 25. E depois também na carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Você pode então estar conversando com eles e pedindo para que cada um leia um versículo e assim você vai estar envolvendo a sua turma, isso é essencial para que desperte neles o interesse de participar da aula, ok? Então, logo depois que eles fizerem a leitura do texto, você pode trazê-los para a introdução dessa aula, que a ideia é você introduzir na mente deles o tema, o ponto focal, onde toda a lição vai estar sendo trabalhada, ok? Nós vemos que o tema da lição é Vivendo em Santidade e Integridade. Então, o que nós precisamos introduzir na mente dos nossos alunos aqui? Santidade e integridade. Esses dois pontos para despertar neles o interesse e assim vocês estarem debatendo ao decorrer da aula. Então, eu sugiro você começar com uma pergunta. A pergunta é, o que você entende quando ouve falar sobre santidade? É óbvio que você pode fazer uma pergunta diferente, mas aqui é a minha sugestão para você fazer esta questão para os seus alunos. Você deixa eles pensarem, leva um minutinho,
para deixar eles debaterem entre eles, e então você chama a atenção deles novamente para que eles possam dar, na opinião deles, o que eles entendem quando eles ouvem falar sobre santidade. Né? Quando eles terminarem de dar a opinião deles, de eles trazerem a ideia, o pensamento que eles têm a respeito de santidade, você pode passar essas imagens aqui para eles se você puder. Se você não tem como passar num slide, você então leva uma imagem impressa, enfim, você pode usar a sua criatividade. Eu coloquei aqui uma imagem onde diz não e a outra imagem com alguém, com uma pessoa com algemas, né? Prisão. Por que eu coloquei essas imagens? Porque é muito comum quando nós ouvimos falar sobre santidade ou sobre sermos santos, é muito comum nós pensarmos na palavra não. Né? É muito comum nós pensarmos em uma prisão, ou seja, em limites que eu não posso ultrapassar. Né? Quando nós ouvimos falar de santidade, a palavra que vem na nossa mente é não. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer nada, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer, então os mandamentos, as leis, os estatutos, a santidade que Deus exige de mim é viver uma vida com limites. Né? Então você pode trazer essa ideia a eles, com essas imagens, e depois você, claro, faz a seguinte pergunta: o que você entende quando ouve falar de integridade? Né? É claro que a imagem que nós vimos anteriormente sobre não, sobre limites e prisões, é algo que nós estaremos debatendo durante a lição, mas aqui é o momento de você despertar neles a dúvida, né? Para que você consiga cativar eles até o final da lição. E aqui nós temos então a pergunta sobre integridade. Né? Você permite que eles então fiquem mais um minutinho debatendo, conversando entre eles para responder esta pergunta, e depois você passa essa seguinte imagem para eles e para debater a respeito de integridade. Né? Nós temos aqui a imagem de um camaleão, e nós sabemos que o camaleão ele tem como autodefesa a mudança de cor para se adaptar aos ambientes onde ele está. Isso é um mecanismo de defesa do camaleão para ele se proteger dos seus inimigos. E aqui nós temos um homem com máscaras, né? Então a ideia aqui de integridade, a ideia é de você ser inteiro nos lugares onde você está. E aqui nós vemos que o camaleão ele se adapta ao ambiente que ele está, ele não é ele mesmo, mas ele muda de acordo com o ambiente onde ele está. E aqui uma imagem para nós conseguirmos trazer a ideia de mudanças, né, de acordo com o assunto, com a ideia que está sendo debatida, de acordo com o ambiente, com as pessoas com quem você está, há uma mudança, de máscaras, né? Você muda de acordo com o ambiente onde você está. Isso é, na verdade, o contrário de integridade. Nós veremos isso ao decorrer da lição, ok? Muito bem. Quando nós formos entrar no tópico 1, aqui, onde vai falar sobre conselhos para uma vida de santidade, eu oriento você a trabalhar com seus alunos dois aspectos da santidade, da santificação. O primeiro aspecto é o estado completo. Né? E nesse momento, eu queria abrir com você lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 11, ok? Uma leitura breve, para que nós possamos entender, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, diz assim: ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ok? Então aqui nós vemos, com o que Paulo nos diz no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, que nós fomos santificados, nós fomos lavados, nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no momento que nós nos convertemos, houve uma transformação, ou seja, houve um novo nascimento, houve uma justificação, houve uma santificação em nós que nos levou à verdadeira conversão. Ou seja, aqui nós temos o estado completo de um convertido, ou seja, ele foi santificado, ele foi justificado. E nós temos também a santidade, a santificação como um processo contínuo, ou seja, não é somente a característica de um estado em que o novo convertido fica a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo, ele decide entregar a vida dele para Jesus Cristo. Não, nós vamos ver que a santificação é um processo também. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Olha o que nos diz:
Tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então aqui Paulo traz com clareza que a santificação também é um processo, porque nós temos que viver nos purificando de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ok? Aqui é para que você possa trazer à mente dos seus alunos que a santificação não é somente um estado em que o novo convertido fica após o momento que ele crê na mensagem, no Evangelho, em Jesus Cristo, e aí ele há um novo nascimento, mas também é um processo contínuo, dia após dia, mês após mês, ano após mês, até a sua morte, ele está num constante processo de santificação. Ok? Então nós temos o verso 13, aqui, do primeiro capítulo de 1 Pedro, no verso 13, olha só o que nos diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui, eu sugiro você a pedir para os seus alunos destacar, marcar, enfim, o que mais chama atenção neles neste texto? Quais são as ações que Pedro nos traz neste texto que tem a ver com santidade? Então você vai reservar um tempo para que eles possam ali destacar algumas palavras que chamaram a atenção deles e no final disso você então traz a eles algumas palavras que você achou interessante e compara para ver se realmente foi aquilo que eles também perceberam neste verso 13. Muito bem, eu destaquei aqui, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça. Muito bem, esses aqui foram as palavras que eu resolvi destacar. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Aí nós temos o restante do texto que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ok? Cingindo o vosso entendimento. Bom, aqui eu coloquei uma imagem de um filme Divertidamente. É um filme que eu recomendo você assistir, é um filme da Disney, da Pixar. Eles fizeram uma parceria para fazer esse filme. É um filme, é um desenho, uma animação, é um desenho infantil, mas que nos traz uma grande verdade a respeito da nossa mente. Eu sugiro que você assista, recomende também para os seus alunos assistirem. Ali nós vemos como a mente humana funciona. A tristeza, a alegria, a raiva. Nós temos alguns personagens que eles colocaram na mente da Riley, que é a protagonista dessa animação. Eles colocam alguns personagens na mente delas que comandam a mente dela. E nós vamos ver que quando Pedro diz cingir os lombos da vossa dianoia, é a palavra que no original nos traz o sentido de faculdade mental, intelecto, sentidos, desejos, ou seja, é onde moram nossos desejos, nosso intelecto, nossos sentidos, é onde nós vemos o entendimento, a mente que Pedro nos traz. Ele fala então, cingindo os lombos de vossa mente, né? A ideia de cingir os lombos é exatamente a ideia de amarrar, né? No lombo para ir para uma batalha, para ir para uma luta, para ir para uma ação. E aqui Pedro nos dá a ordem, né? Nos dá a orientação para que nós possamos nos vestir os nossos lombos, a nossa mente, a nossa dianoia. Ou seja, aqui nesse momento você precisa trazer para os seus alunos a ideia de que se nós queremos viver uma vida em santidade, o primeiro passo é a nossa mente. É a nossa mente, porque é na nossa mente que nós temos o nosso intelecto, as nossas ideias, as nossas convicções, as nossas certezas, os nossos sentidos e desejos e vontades, enfim, mora na nossa mente, tudo isso aí. E se o inimigo tiver o controle de nossas mentes, então ele tem o controle de tudo isso. O inimigo terá o controle do nosso intelecto, dos nossos sentidos, dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso intelecto mental, da nossa faculdade mental, enfim, ele terá o controle disso tudo. E se nós queremos realmente viver uma vida em santidade, o primeiro passo é que nós precisamos render a nossa mente à operação do Espírito Santo. E aqui nós temos uma recomendação maravilhosa de Paulo lá no capítulo 4 de Filipenses, no verso 8 e verso 9,
onde Paulo vai nos recomendar a pensarmos em tudo aquilo que é justo, em tudo aquilo que é puro, aceitável, tudo aquilo que é de boa fama, ou seja, tudo aquilo que é de bom, nisto pensai, né? Então é a ideia de nós conseguirmos gerenciar nossos pensamentos, e isso é possível, por isso que Paulo nos orienta a pensarmos naquilo que é bom. Por quê? Porque é sim possível nós gerenciarmos nossos pensamentos. Né? A ideia aqui é que enquanto você nutre na sua mente pensamentos pecaminosos, muito dificilmente você conseguirá viver uma vida de santidade. Por isso que Pedro nos confronta, nos convida, nos exorta a vivermos cingindo os lombos da nossa mente. Né? Então, aqui você traz esse raciocínio, você pode acrescentar, caso você decidir, com aquilo que você já tem preparado na sua aula, ok? O texto também vai nos dizer que, Pedro vai nos dizer que é para nós sermos sóbrios, né? E aqui o grego para sóbrios é nefo, que quer dizer ser sóbrio, se abster do vinho. Se abster do vinho. Por quê? Porque quando nós bebemos vinho, né, literalmente quando bebemos vinho, o álcool em si nos tira dos sentidos, né, nos tira da nossa razão e nos faz entrar num estado de loucura, onde você não tem mais controle dos seus sentidos, das suas vontades, dos seus pensamentos. E então Paulo nos convida, olha, sejam sóbrios. E aqui eu gostaria de colocar, para que você possa entender melhor, que ser sóbrio aqui é ser consciente. Ser consciente das suas atitudes, ser consciente daquilo que está permeando o seu pensamento, ser consciente daquilo que está vindo à sua mente constantemente. Você precisa estar o tempo todo consciente do que está ao seu redor, as pessoas com quem você conversa, os tipos de conversa que você tem. Enfim, é o ato de você se avaliar. É o ato de você sondar o seu coração, e as Escrituras vão nos dizer muito isso, principalmente em Salmos, sobre nós sondarmos os nossos corações, onde nós convidamos o Senhor a sondar o nosso coração, para que nós possamos conhecer qual é os nossos pensamentos, qual é os nossos desejos, e estarmos conscientes do que nós temos pensado, daquilo que nós temos desejado. Então, aqui eu recomendo você a ler o texto de Efésios 5, verso 18, onde Paulo vai recomendar o seguinte: não vos embriagueis com vinho, né? Não percam a sua noção, a sua razão com o vinho, né? Não entre em estado de loucura com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O Espírito não é você perder os sentidos, não é você perder o raciocínio, a razão, não. Encher-vos do Espírito é você estar consciente, é você estar sóbrio. É isso que significa encher do Espírito. E o Espírito nos mantém a boa consciência, que Paulo também vai recomendar a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que ele vai dizer assim, que nós temos que manter a fé e a boa consciência. Aí Paulo depois ele termina o verso dizendo assim, que muitos abandonaram e acabaram naufragando na fé. Então, Paulo diz que aqueles que abandonaram a fé e a boa consciência naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Então, o segundo passo que Pedro nos recomenda aqui, para que nós possamos viver uma vida de santidade, é sermos sóbrios, estarmos conscientes daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos fazendo, das atitudes que nós estamos tomando, das conversas que nós temos tido. Ok? Enfim, abrange todas as áreas de nossas vidas. E a terceira recomendação que Pedro vai nos trazer é para que nós possamos esperar inteiramente na graça. Aqui é interessante que você abra lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, onde Paulo vai nos dizer assim, que nós estávamos mortos. Que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossa ofensa contra Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, em amor, em compaixão, nos deu vida. Né? Pode o morto fazer alguma coisa por si mesmo? Não pode. Mas Deus nos viu morto lá, sem poder se mexer, sem poder fazer nada. E por amor, e por compaixão, e por misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer assim, ó, vocês são salvos
pela graça, porque não foi de vocês que essa salvação se originou, mas foi em Cristo. Ele, na sua graça, deu vida a vocês. E no final, nos versos finais, Paulo vai dizer novamente, não é por obras para que ninguém se glorie, né? É pela graça que vocês são salvos. É pela graça. Então, nós precisamos continuar encontrando essa graça. Não é somente no momento que nós somos justificados que nós podemos contar com esta graça que nos dá vida. Não é só no momento em que nós nos convertemos, que nós aceitamos Cristo, que nós nos entregamos a nossa vida para Cristo, que nós podemos crer e confiar nesta graça. Não. A graça, ela está constantemente sendo operada em nossa vida e nós precisamos estar conscientes dela e esperando nela a transformação e o auxílio para os nossos momentos de dificuldade, para os nossos momentos de necessidade. E aqui, então, eu sugiro você abrir com seus alunos lá em Hebreus capítulo 4, verso 16 e peça para algum aluno ler. E lá vai nos dizer claramente que nós devemos ir até o trono da graça. E lá nós encontraremos misericórdia e graça para os nossos momentos de necessidade. Então, o autor de Hebreus está nos orientando a buscarmos o Senhor nesse trono onde Ele está assentado, esse trono cheio de graça, que está disposto a nos ajudar, a nos capacitar, a nos auxiliar nos nossos momentos de fraquezas e dificuldades. E aqui eu lembro, então, daquela passagem onde Paulo ele ora a Deus 3 vezes para que o espinho da carne saia dele, e Deus fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você estiver em fraqueza, em momentos de dificuldade, em momentos de necessidade, você pode contar com esta graça, que vai te auxiliar a viver uma vida de santidade. Ok? Então, esta é a ideia aqui que Pedro está querendo nos trazer no verso 13 desta primeira carta, capítulo 1. E aqui, então, eu sugiro você fazer uma interação para fixação do tópico 1 com seus alunos, a pergunta que você pode fazer a eles para trabalhar essa ideia que nós fizemos aqui no tópico 1, de acordo com a carta de Pedro. O que é necessário fazermos para viver uma vida de santidade? Então aqui você dá a eles 2, 3 minutos para os seus alunos, para eles debaterem entre eles tudo aquilo que eles aprenderam no tópico 1, e então dar a resposta, o que é necessário fazermos para vivermos uma vida de santidade, ok? Muito bem. Então você pode entrar no tópico 2. No tópico 2, nós temos aqui o verso 14 ao verso 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui, da mesma maneira como nós trabalhamos no tópico 1, eu sugiro você fazer no tópico 2. Peça para os seus alunos marcarem, destacarem, interaja com eles, façam eles participarem da aula. Marque palavras que chamam a atenção de vocês. Ao finalizar, você então compara com eles algumas palavras que eu destaquei aqui. Claro, você pode ter as suas, né, conforme aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, mas eu destaquei aqui, conforme o Espírito Santo me orientou, algumas palavras. Filhos da obediência. Aí nós temos lá aquele texto de Romanos 12, 2, né, que eu estarei falando com você daqui a pouco. A próxima palavra, paixões. Ignorância. Santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, porque escrito está. Muito bem. Essas primeiras palavras que eu destaquei ali, filhos da obediência, eu linkei com Romanos 12, 2. Por quê? Porque lá em Romanos 12, 2, Paulo vai nos dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. E quando Paulo fala não vos conformeis com este mundo, Paulo está querendo dizer assim, não vos conformei com esse sistema maligno, diabólico que o mundo hoje oprime as pessoas, impõe para que as pessoas vivam daquela maneira. Esse sistema político, governamental, maligno que muitas vezes está sendo imposto nas mentes das pessoas. Então Paulo está querendo dizer isso, não vos conformei com este mundo, onde os prazeres da nossa carne, os prazeres, as vontades humanas, as paixões humanas têm a sua exclusividade, a sua prioridade.
E quando Pedro fala filhos da obediência, Pedro está querendo dizer realmente isso. Como filhos da obediência, ou seja, filhos que não se conformam com o mundo. Filhos que não se conformam com esse sistema diabólico que o mundo impera, que o mundo impõe nas pessoas para que elas vivam. Pedro está falando justamente isso, pessoas que não concordam com as práticas que o mundo vive, né? Então, é isso que Pedro está... É esta referência que Pedro está dando aqui. Então, como filhos da obediência, não vos amoldei às paixões. Que paixões são essas? As paixões que você tinha anteriormente, antes de você se converter. As paixões que você vivia, pornografia, bebedeiras, prostituição, todas essas características de uma vida mundana que você tinha antes, que eram paixões da sua carne, paixões que permeavam o seu coração. Vocês não podem mais se amoldar a essas paixões, vocês não podem mais se apegar a essas paixões, porque vocês faziam isso na ignorância, mas agora vocês não estão mais na ignorância. Agora vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a verdade. Então, segundo aquele que é santo, aquele que vos chamou, ele é santo, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Olha o que Pedro está nos dizendo aqui, santo é aquele que vos chamou. Então, tornai-vos santos também, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento aqui é em tudo aquilo que você fazer. É todas as práticas que você tiver. Seja por pensamentos, sentimentos, vontades, em tudo aquilo que você fizer, todos os procedimentos que você fizer, sede santo. E aí Pedro ele referencia a palavra, as escrituras, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Você vai ver essa referência nas escrituras lá em Levíticos capítulo 19, verso 2, ok? Então essa é a ideia de ordem que o texto nos dá. O texto está nos dando que ordem? Sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Então aqui nós vemos um imperativo à santidade, a vivermos essa santidade. Aí nós vamos ver que a santidade, ela nos gera integridade. Porque quando você entende que é necessário você ser santo, que é necessário você viver uma vida de santidade, porque Deus é santo, você entende que você não pode mais ser uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola. Você entende que você não pode ser mais uma pessoa em casa e ser uma pessoa diferente na igreja. Você entende que você não pode mais ser como um camaleão que se camufla nos ambientes onde está. Você entende que você não pode mais usar máscaras, porque agora você está sendo ordenado a viver em santidade como Deus é santo, e Deus não usa máscara. Deus não usa camuflagens, Deus ele é íntegro. O caráter de Deus é íntegro, é integridade, Deus ele é por inteiro. Deus ele tem sim diferenças, ele tem maneiras diferentes de agir, mas ele é um só e ele é íntegro, ele é santo. Ele não vai mudar de opinião, Deus não vai compactuar com o pecado só porque ele é amor. Além de amor, ele é justiça. Então, Deus ele coloca a sua justiça como prioridade, Por isso que a sua justiça opera em nós, através de Jesus Cristo, para nos tornar santos assim como ele é santo. Eu gosto muito dessa frase que o autor também nos recomendou na lição, de John Eldredge. Ele vai nos dizer assim: você não consegue se tornar íntegro sem se tornar santo, nem pode se tornar santo sem se tornar íntegro. As duas coisas andam juntas. Ou seja, integridade e santidade, santidade e integridade andam de mãos dadas. Logo, você ser santo é você ser uma pessoa sem se camuflar, sem mudar de máscaras, você ser você em Cristo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua vida, ok? Para nós finalizarmos o tópico 2, para fixar bem aquilo que nós trabalhamos aqui, eu recomendo você a passar um vídeo. Um vídeo do Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cop, é um ministério de adolescentes, jovens, e ele vai trazer com clareza a ideia de santidade e integridade. Eu queria que você passasse para os seus alunos, se você puder, né? Recomendo você passar.
Eu baixei o vídeo e coloquei junto com os materiais da lição, você pode baixar lá em eb-blumenau.com.br, como nós temos aqui em cima, o site, né, na classe de jovens você vai encontrar esse material. Caso contrário, você pode clicar aqui onde eu coloquei, para que você seja redirecionado diretamente ao YouTube, onde você vai conseguir assistir esse vídeo com os seus alunos, ok? É um vídeo maravilhoso e vai trazer com clareza aquilo que nós abordamos aqui no tópico 2. Então nós podemos entrar no tópico 3, né? O tópico 3 vai falar sobre o tema natureza da igreja, né? Antes de nós abordarmos o verso 9 e 10 de 1 Pedro capítulo 2, eu sugiro que você comece com seus alunos lendo o verso 6 e o verso 7, que diz assim: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular. Nós temos, é comum nós termos um equívoco aqui, acreditando que Pedro foi o fundamento da igreja, né? Assim como nós lemos lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, no verso 15, onde Jesus fala: eu também, porém, te digo, Pedro, tu serás pedra, e a minha igreja será será sobre você, né? Sobre você construirei a minha igreja, fundamentarei a minha igreja. Nós temos a acreditar que Pedro foi essa pedra principal onde a igreja foi fundamentada, né? Pedro, sim, foi a pedra, sim, onde a igreja começou o seu trabalho lá em Atos, né? Pedro foi o líder da igreja, mas a pedra principal, ou seja, o fundamento principal da igreja não é Pedro, mas sim Jesus Cristo. A pedra angular, naquela época a pedra angular era a pedra principal de uma construção. Era nela que ficava toda a estrutura, nela que se fundamentava, era nela que se apoiava toda a estrutura de uma construção. Então Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Por que o texto não diz que os construtores rejeitaram? Porque aqueles que eram para ter reconhecido esta pedra angular não reconheceram, mas rejeitaram. E nós vamos ver claramente nos evangelhos que os próprios fariseus, sacerdotes, escribas, enfim, as várias seitas judaicas naquela época que aderiam à lei de Moisés, não reconheceram Jesus Cristo, claro, não generalizando, mas eles não reconheceram Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, o Messias. Então Jesus ele opera através dos seus apóstolos a construção da igreja, sendo ele a pedra principal, a pedra angular. Então a natureza da igreja tem fundamento em Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular. Essa é a ideia que você precisa trazer para os seus alunos nesse momento. E depois, então, você pode ir para os próximos versos. Nós temos o verso 9, que vai nos dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, também como nos demais tópicos, nós vamos circular, marcar, destacar algumas palavras. Eu destaquei raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e proclamardes trevas e maravilhosa luz. Essas foram algumas palavras que eu destaquei aqui para você trabalhar com seus alunos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, proclamardes trevas e maravilhosa luz. Essas palavras, né, essas designações que Pedro vai dizer sobre a natureza da igreja, eram as mesmas definições que o povo de Israel recebeu de Deus lá no Antigo Testamento. E Pedro está nos dizendo que nós somos essa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, pertencente a Deus. Nós somos agora essa nação santa, não é somente o povo de Israel, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ou seja, a igreja de Jesus Cristo é reconhecida como esta propriedade exclusiva de Deus. Para que fim? Para o fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então a ideia aqui é fazer com que nós, a igreja, sejamos para o mundo a testemunha de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas e nos transportou para o mundo de luz, para a sua maravilhosa luz. Aqui você pode, então, trazer para os seus alunos uma reflexão a respeito do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos
as várias ordenanças, né? Principalmente lá em Números capítulo 18 ao capítulo 19, sobre o trabalho do sacerdote, dos levitas, do sumo sacerdote, no templo, né? No tabernáculo. E nós vamos ver que um sacerdote, ele era o único que era a única pessoa a quem o povo podia se conectar com Deus, era através do sacerdote. Aliás, o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, para oferecer o sangue da propiciação para o perdão do pecado de todo o povo. Então, quando o povo queria se comunicar com Deus, era através dos sacerdotes. E é interessante que Deus vai dizer para Israel, lá em Êxodo capítulo 19, verso 6, o seguinte: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando isso para Moisés e ele deveria transmitir essa mensagem ao povo de Israel. Da mesma maneira como Israel tinha os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote para fazer essa comunicação entre o povo e Deus, Deus está querendo fazer essa comunicação entre Israel e o mundo. As outras nações que não conheciam a Deus deveriam conhecer a Deus através do modo santo de Israel viver. Através da obediência de Israel, as outras nações conheceriam a Deus. Mas nós vamos ver que Israel falhou nisso. Por isso que então Deus distribui a todo aquele que nele crê a oportunidade de fazer parte da igreja, que então vem a se tornar a nação santa. Ou seja, nós vamos ver aqui no verso 10, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está querendo dizer o quê? Antigamente, lá na antiga aliança, era somente o povo de Israel que tinha, que era o povo de Deus. Era somente Israel. Os outros povos, as outras nações não tinham este privilégio. Mas agora não. Agora vocês receberam misericórdia. Vocês alcançaram misericórdia, agora vocês fazem parte do povo de Deus. E aqui eu circulei algumas palavras. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Né? E a ideia aqui, para nós concluirmos o tópico 3, é o quê? Aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, no verso 13 ao 14, que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Né? Jesus vai convidar os seus discípulos, aqueles que o ouvem, a ser luz para o mundo e sal da terra. E esta é a missão da igreja, de proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o seu reino de luz, de glória. Esta é a proclamação, é nós sermos luz para aqueles que estão em trevas e sermos sal para aqueles que estão apodrecendo. Nós vamos ver que o sal, naquela época, como não havia geladeira, não havia onde você conservar um alimento, era passado sal para conservar o alimento. E também o sal era utilizado para, no templo, quando fazia muito frio e o piso do templo ficava escorregadio, o que eles faziam com o sal estragado? Eles jogavam no chão para que as pessoas não escorregassem. Por isso que Jesus vai falar assim, ó, o sal estragado, o sal que não presta, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelas pessoas. Né? Então, é isso que Jesus está querendo dizer, que quando o sal era estragado, né, ele era jogado no chão para as pessoas pisarem em cima. Então, Jesus está nos convidando a sermos luz para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que não conhecem a Deus, e sermos sal, ou seja, conservarmos essas pessoas de um mundo decaído, de um mundo depravado, de um mundo apodrecido pelo pecado e que contamina as pessoas. E a nossa missão é essa. Através de uma vida em santidade, através de uma vida em integridade, nós podemos ensinar o mundo a conhecerem a Deus através do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver. Ok? E aqui, para você fixar o tópico 3, eu trago aqui a seguinte questão. Na opinião de vocês, quais barreiras precisamos romper para que a natureza da igreja possa ser revelada para o mundo? Quais são as dificuldades, os obstáculos que nós encontramos hoje entre nós cristãos que nos impedem de revelar a natureza da igreja para o mundo? Então você pode permitir que os seus alunos discutam entre eles, debatam entre eles esta questão, e no final você pede para que eles voltem a atenção para você e você traz a eles, você ouve eles falarem, né, as ideias, os pensamentos que eles têm. Então você pode encerrar a lição, e quando você encerrar a lição, eu sugiro você a separar um tempo para vocês cantarem um louvor, fazer uma oração fervorosa, e a canção que eu indico você para você passar para os seus alunos é Só Tu És Santo,
da banda Morada. Passe essa canção para os seus alunos, ore com eles, louve com eles. É um momento para que vocês realmente venham a colocar o fogo do Espírito Santo em tudo aquilo que vocês aprenderam aqui. É interessante você concluir também com seus alunos que não importa se eles encontram dificuldade para viver uma vida em santidade, mas que eles podem confiar que em Jesus Cristo eles podem encontrar este favor, esta graça para ajudarem eles a viverem uma vida de santidade. A vida de santidade não é uma negação, uma prisão, mas sim uma decisão que nós temos de tomar, de permitir que Deus, através do Espírito Santo, mediante Jesus Cristo, venha operar em nós, nos transformando dia após dia os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos e sentimentos, para que nós possamos ser a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Entenda, Deus colocou o Filho dele, Jesus Cristo, na Terra para ser o modelo perfeito, para que nós pudéssemos olhar para Cristo e pudéssemos nos espelhar nele. É Jesus Cristo o modelo perfeito que Deus quer que nós nos espelhemos para sermos como Jesus Cristo, ok? Você pode contar com ele, você pode confiar nele, você pode acreditar que ele está disposto a te ajudar a viver uma vida de santidade, ok? Que Deus te abençoe. Eu tenho algumas recomendações para você. A Teologia Sistemática de Luiz Berkhof, da página 524 até a 538, vai abordar sobre a santidade. Leia essas páginas, você vai ter uma segurança maior no momento que você estiver lecionando a sua aula. Eu também peço para que você nos siga no Facebook. Tem aqui os endereços para você, o nosso site, como eu já havia dito antes, www.eb-blumenau.com.br, e nosso endereço de e-mail, contato@eb-blumenau.com.br. Curte esse vídeo, comente ele, aquilo que Deus falou ao seu coração, se inscreva no nosso canal para que assim que sair um vídeo, você vai ser notificado pelo sininho que fica aqui em cima no YouTube, e é isso que eu queria que você nos ajudasse. Eu quero te abençoar, quero que Deus te abençoe também, que você tenha uma aula maravilhosa com seus alunos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Tchau, tchau.